Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência no nosso conteúdo, agora entrando já no capítulo 5, que vai falar de características da população brasileira, né? Então a gente encerrou a parte dos aspectos físicos, regionalização, formação do território, e agora a gente vai colocar a população nesse território que a gente está conhecendo agora, tá? E aí, para a primeira coisa para a gente falar de população, nós temos que entender alguns conceitos, né? Nesse conteúdo a gente vai ter muita nomenclatura, muitos conceitos novos, né? Que vão ser importantes para depois a gente entender comparações, relações com outros países, tá bom? Então eu vou listar alguns conceitos aqui e depois vou mostrar essa comparação, tá? Então, quando a gente fala de população absoluta de um país, ou de um estado, ou de uma cidade, nós estamos falando do número total de habitantes, quantidade de pessoas, a soma de todas as pessoas do lugar, né? E aí, o termo populoso pode ser muito adequado, pode ser muito utilizado quando a gente fala de população absoluta. A gente pode falar de um país muito populoso, quando ele tem muita gente, ou de um país pouco populoso, quando a população absoluta é pequena. Tá? Um outro termo que é muito usado também é a população relativa, que tem a ver, né, como o próprio nome está falando, é uma relação, é a comparação da quantidade de pessoas, da distribuição da população nesse território, tá? Então, população relativa é a distribuição da população no território, como a população se espalha, né? Se está todo mundo concentrado num lugar, se está bem espalhado. E aí, então, o termo povoado é bem adequado para fazer essa comparação. Um país é bem povoado quando toda a população está bem distribuída no território. Tem gente vivendo em todas as partes, né? Lugares, o país inteiro é habitado, tem cidade, tem população em todo o território. Ou ele é mal povoado quando está todo mundo concentrado numa parte só do país, que depois eu vou mostrar para vocês, é o caso do Brasil. Um outro termo que tem a ver com a relação também, e aí entra um pouquinho da matemática, né? Uma relação, tá? É densidade demográfica. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente já está fazendo uma relação, uma comparação aqui, né? Fazendo uma conta mesmo, uma divisão, né? Que vai nos dar um resultado, um número, tá? Então, a densidade demográfica é calculada como a população absoluta, que é o número total de habitantes, dividido pela extensão territorial do país, o tamanho do país, que é representado em quilômetros quadrados. Então, esse número pode ser muito alto, uma densidade demográfica muito alta, ou uma densidade demográfica baixa, quando tem pouca gente vivendo naquele lugar. É claro que esse número muitas vezes vai dar um número quebrado, 2,5 habitantes por quilômetro quadrado. É lógico que não existe meio habitante, né? Mas é uma conta, é um resultado, é exato. Então a gente tem que ter uma relação. Pode ser que num lugar tenha, num quilômetro quadrado tenha 3 e no outro quilômetro quadrado tenha 1. Então dá 2,5, tá certo? Então não é um número exato, assim, não é uma representação exata, mas é um cálculo que é feito, tá bom? E aí a gente tem o seguinte: quando um país, por exemplo, é muito grande e tem poucos habitantes, a densidade demográfica é baixa, porque você vai pegar o número total de habitantes, dividir pela extensão territorial, vai dar um resultado muito baixo, tá? E quando um país é muito pequeno, com muitos habitantes, é o contrário, né? É muita gente dividido por um número pequeno, porque é a extensão territorial. Então dá uma baixa densidade, aliás, dá uma alta densidade demográfica. Densidade demográfica alta e aqui densidade demográfica baixa, tá certo? Eu vou soltar o mapa aqui agora e vou mostrar para vocês essas relações aqui, né? E fazendo uma comparação com o território brasileiro também, tá bom? Então só um minutinho. Pronto.
né? Então aqui existem alguns países que a gente pode usar como exemplo, né, para mostrar essa questão das densidades demográficas e da má distribuição da população no território, tá? Então vamos pensar nos 5 maiores países do mundo, que é Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Eles são 5 maiores em tamanho, mas não são os 5 maiores em população. As maiores populações do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, que é esse monte de ilhazinha alaranjada aqui, e agora, o ano passado, o Paquistão, que é esse amarelo aqui, ó, passou na frente do Brasil. O Brasil era o 5º mais populoso do mundo, agora é o 6º, tá? Então vamos pensar o seguinte, a Rússia é o país gigante, é o mais gigante de todos, só que a população da Rússia não é tão grande. Se a gente for pensar, é grande, está entre as 10 maiores do mundo. Só que para o tamanho do país, ela está muito mal distribuída. Tá todo mundo basicamente só nesse pedaço aqui, ó, que é a parte mais desenvolvida da Rússia. Todo esse pedação aqui é muito frio, é a região da Sibéria. Então, a população relativa da Rússia é muito ruim. A Rússia é um país mal povoado. E se a gente pegar aqui, ó, considerando um país grande com poucos habitantes, poucos para o tamanho do país, tem uma densidade demográfica muito baixa, tá? O Canadá é a mesma situação, é um país muito grande e tem uma população muito pequena. A população do Canadá é menor que a do estado de São Paulo. E essa população, além de ser pequena, ela está toda concentrada aqui, ó, no sul do Canadá, na fronteira com os Estados Unidos, porque aqui no norte é gelado, é Polo Norte, né? Então, o Canadá também é um país mal povoado. Está todo mundo amontoado num canto do país só. Tá? De novo, China é o 3º maior do mundo. E a população da China é gigante, é a maior do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só que 90%, 80%, 90% dessa população tá só nesse pedacinho aqui, ó. Tá? Que é a região mais industrializada, que tem mais cidade, que tem mais emprego. O interior da China tem deserto, tem montanha, tem mais agricultura, então tem pouca gente. Só que quando a gente fala de China, pouca gente é muito em qualquer lugar, né? Então, aqui ocorre uma má distribuição da população. A China é um país mal povoado, mesmo sendo muito populoso, tá bom? E por último, a comparação com o Brasil. O Brasil é o 5º maior do mundo, a 6ª maior população, só que também tá todo mundo mais ou menos aqui, ó. Né? Pegando a região sul também, um pouquinho assim. Tá? Por quê? Porque aqui estão as maiores cidades, o maior desenvolvimento industrial. Aqui no interior, no centro-oeste, tem muita fazenda de agricultura, de criação de gado gigante e que não tem quase habitante. E aqui, ó, na região norte, nós temos a grande floresta amazônica. Então também não tem muita gente. O Brasil também é um país mal povoado. Tá? Agora vamos pensar ao contrário. A Indonésia. A Indonésia é um país muito pequeno comparado com esses que a gente falou, só que tem a 4ª maior população do mundo. Tem mais gente do que no Brasil. Então, gente, mesmo que eles quisessem, não tem jeito, tá todo mundo espalhado no país e tem muita gente, né? Então, a Indonésia é um país muito populoso, tem muita gente e bem povoado, porque está todo mundo distribuído no território, não tem espaço para todo mundo, tá? Tá todo mundo amontoado. O Japão é um exemplo disso também, tá? Ó, o Japão é um país pequenininho e a população japonesa está entre as 10 maiores do mundo também. Tá todo mundo amontoado no território, né? O Japão é um país muito populoso, é um país pequeno, com muitos habitantes. A Indonésia é um país pequeno, com muitos habitantes. Então, a densidade demográfica é alta, né? O número de habitantes por quilômetro quadrado é alto. A gente pode falar até num formigueiro humano, tá todo mundo amontoado. E para finalizar, o Paquistão, que acabou de passar o Brasil, né?
em número de habitantes. Então, é um país muito populoso e também um território pequeno comparado com Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil, né? Então, também o Paquistão vai se encaixar nessa condição aqui, ó, um país pequeno com muitos habitantes, acarretando uma alta densidade demográfica. Tá certo? Então, por hoje a gente fica aqui. Na próxima semana a gente continua com outras características da população, outros indicadores e outros conceitos demográficos para vocês. Tá bom? Vou colocar alguns exercícios também nas atividades e até a semana que vem. Beijos!